Olá, muito boa tarde. O voto é um sinal de integração plena também para a comunidade imigrante. O percurso até o conseguir é acompanhado por instituições como o CEPAC, onde colabora Mariana Hancock, que está hoje no programa Eclésia, com quem falaremos daqui a pouco. Antes, olhamos outros temas da atualidade, nomeadamente testemunhos de comunidades cristãs perseguidas em diferentes geografias do mundo, que nos chegam através da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre. A Síria vive em guerra há cerca de uma década. São 10 anos de destruição, de mortos e feridos de um país que, aos poucos, se transformou numa ruína. A Fundação AIS tem dado voz a padres, a irmãs, a bispos que não se cansam de alertar o mundo para o sofrimento em que se encontra a Síria. A economia está destruída. Por causa da guerra e das sanções económicas, falta quase tudo a toda a gente. Em muitas casas falta já até o pão. A cidade de Homs, que é a terceira mais importante da Síria, foi palco de combates ferozes, que estão como que imortalizados ainda nas carcaças dos prédios, nas ruínas nas ruas, na desesperança do olhar de tantas pessoas. Mas na cidade de Homs há quem resista, há quem não desista dos que precisam mais de ajuda. Na cidade de Homs vamos encontrar uma mulher extraordinária, a irmã Sâmia. Ela é responsável por um centro que acolhe crianças com deficiência mental. Ela própria vai contar o que faz e porque se sente tão feliz nesta missão. E repare, por favor, no seu sorriso. اسمي سامية جريش. بعيش اليوم بحمص سوريا، هالمدينة اللي دمرتها الحرب من 8 سنين. هالحرق اللي هيدا الشيء اللي خلى كتير من العائلات انهم يفقدوا الامل. بالرغم من الدمار اللي بيحيط فينا بهالمدينة لحتى نرجع نبنيها. أنا راهبة. بالرسالة منفتش عن الناس الأكثر حاجة وعوز للخدمة. بشتغل أنا مديرة حالياً بمركز حبة الخردل للأطفال اللي عندهم الإعاقة الذهنية. كمان بمرافقة الشبيبة بالتعليم المسيحي والكنيسة. بنفس الوقت نحن منحاول نرجع نحسسهم إنه الله بعده موجود، وإنه بفضله وبالصلاة نحن منقدر نتحمل هالظروف الصعبة. بداية دعوتي بحثت لحتى أن يكون أخت أعيش الحياة الروحية والحياة الرسولية. وضعتني الحرب بامتحان صعب. الجزء الكبير بحياتنا اليومية هو إنه نهتم بالشعب اللي أكثر حاجة، اللي هو كمان بجسد محبة الله على الأرض. نتشكر اليوم جمعية الICN على كل الدعم والمساعدة. Reparou no sorriso da irmã Sâmia? Reparou no sorriso das crianças? A Síria é, como eu disse há pouco, um país à beira do precipício, um país a viver uma profunda crise. Mas a Síria é também a pátria da bondade, onde pessoas como a irmã Sâmia se dedicam aos outros, especialmente os mais desprotegidos, com todo o amor que transportam consigo. Enquanto houver pessoas como a irmã Sâmia, toda a esperança é possível. Todas as semanas marcamos encontro aqui, porque há uma igreja que precisa da nossa ajuda.
Jovens de várias confissões cristãs da região de Lisboa promoveram uma vigília ecuménica. É uma semana de alerta todos os anos para um tema central, a oração pela unidade dos cristãos. Jovens de várias igrejas reuniram-se numa vigília em Lisboa para dar o exemplo, valorizado pelos responsáveis eclesiais. É importante que os jovens, à medida que vão crescendo na fé, vão percebendo esta diferença entre as comunidades, mas também esta fraternidade que nos une. Portanto, que possam aprofundar um ecumenismo que é um ecumenismo da caridade. Os jovens têm sempre uma visão mais para frente, os jovens estão sempre cheios de mais energia, conseguem facilmente ultrapassar aquilo que muitas vezes nos é imposto e que nos é imposto e é-nos passado pelas nossas próprias doutrinas e através dessa capacidade, dessa vivacidade dos jovens, há a possibilidade de nos encontrarmos e dialogarmos. A iniciativa envolve muitas sensibilidades e é preparada ao longo de várias semanas, procurando pontos comuns. O caminho é feito do que une as várias tradições, apontando mais ao futuro do que ao passado. Felizmente existe uma equipa internacional que prepara um guião que vem já, digamos, focando pontos que são pontos de encontro, pontos que são ponte entre nós, não é? Depois, nas nossas reuniões, não se põem questões divisivas e, por exemplo, na música encontramos um grande ponto de encontro. Se na sociedade os jovens lutam pela unidade entre todas as pessoas nos mais diversos campos, porque é que na Igreja não hão de ser também aqueles que levam para a frente estender a mão, estarmos juntos, esquecer as barreiras, as diferenças, fazer pontes? O tema para a Semana de Oração de 2022 foi Vimos a sua estrela no Oriente e viemos prestar-lhe homenagem, uma proposta do Conselho das Igrejas do Médio Oriente, sediado em Beirute. Natalidade, violência doméstica, desigualdades sociais, eutanásia, temas esquecidos na campanha eleitoral das próximas legislativas. A campanha eleitoral entrou na reta final e ainda há pouca atenção a problemas cruciais. O alerta do presidente da Comissão Episcopal, responsável pelos mídia em Portugal, a poucos dias das eleições legislativas. Foi com muita pena que até à data, não sei se isso ainda virá, mas que até à data não vi, a nível dos nossos, aqueles que são candidatos amanhã a estarem à frente das nossas instituições públicas do maior relevo, como é o Governo, a Assembleia e outras instâncias, que não tenham debatido os problemas mais cruciais da nossa sociedade. E eu enumero alguns. O problema da família, o problema da natalidade, o problema das desigualdades sociais no que elas têm de mais profundo. Cá estamos perante o problema da escuta. Como é que nós escutamos essas realidades? Passou tudo pela rama. Dezenas de debates depois,
há questões que ficam por tratar, por desinteresse ou estratégia política. Um sinal de que muitos candidatos falham na missão de escutar a sociedade portuguesa. São problemas cruciais que dividem a sociedade e que são problemas de consciência. Eu estou a referir-me essencialmente à eutanásia. Ninguém falou nesta questão e depois à socapa daqui a uns dias são capazes de o trazer para a ribalta. São problemas civilizacionais e um problema de cultura. Ninguém os abordou. Ninguém disse que está comprometido, seja por onde for. E depois podíamos voltar ao problema do aborto e podíamos voltar ao problema da violação dos direitos humanos. Pouco se falou da questão da violência doméstica, quando há um problema, um flagelo que está aí, e pouco se falou nisso. Quer dizer, nós temos aqui uma quantidade de problemas e eu estou a situá-los na escuta. Era preciso escutar a sociedade. E a sociedade é isto. A sociedade é isto. E a sociedade queria estes problemas resolvidos. A Conferência Episcopal Portuguesa apelou em comunicado à participação dos cidadãos nas eleições legislativas marcadas para o próximo dia 30 de janeiro, pedindo clareza aos partidos políticos quanto às suas propostas para o país. Acompanhe estes e outros temas no portal de informação agência.eclesia.pt. Destaque agora para o acompanhamento da comunidade migrante, que é desenvolvido pelo CEPAC, um tema para falarmos com Mariana Hancock. Cumprimento. Boa tarde, Mariana. Olá, obrigado por estar no programa Eclésia. Falámos do trabalho do CEPAC no contexto das eleições legislativas, neste domingo que está para chegar. Que sinal é este da integração dos migrantes através do voto? O voto é, de facto, um sinal de integração plena? Então, muito boa tarde. Muito obrigada pelo convite que foi endereçado ao Centro Padre Alves Correia para estarmos aqui a falar de um tema tão importante e tão atual, com as eleições legislativas à porta. É importante realmente refletirmos sobre este passo fundamental na integração da população migrante. Efetivamente, ainda não é possível para a população estrangeira residente em Portugal participar nesta votação de uma forma alargada, à exceção da população brasileira, com quem há estabelecido um acordo de reciprocidade. Não é possível exercer o voto. E atenção, queria também frisar que o direito ao voto e elegibilidade que eu falei em relação à população brasileira, mas também se estende a outras nacionalidades, desculpe o lapso, prende-se com o poder local. Portanto, em termos da participação em eleições autárquicas, há um trabalho que o CEPAC tem vindo a desenvolver. Aliás, nas passadas eleições fizemos um trabalho de sensibilização para a questão do recenseamento e sensibilizar para a importância de participar ativamente nesse ato eleitoral. Para as legislativas não podemos fazê-lo. Fazemos assim um acompanhamento sério daquilo que são as propostas também dos partidos com assento parlamentar nestes programas eleitorais e vemos com muito bom agrado que, de facto, esta é uma questão que já tem vindo a ser debatida há muitos anos e que continua presente no programa de alguns partidos políticos, que é realmente este alargamento do direito ao voto e que numa democracia saudável e em processo de amadurecimento, como também a nossa continua a passar, é algo que deve ser discutido e que deve ser contemplado. Em causa está esse direito ao voto e também a possibilidade de ser eleito. Aí os constrangimentos são maiores? Os constrangimentos ainda são bastante mais, digamos que poderá ser mais moroso chegarmos até à questão da elegibilidade para cargos como Presidente da Presidência da República ou mesmo para Primeiro-Ministro. Mas, mais uma vez, são questões que deverão ser debatidas, porque a questão da cidadania, para que seja uma cidadania plena, a participação política também deverá ser plena. Obviamente que a participação política não se esgota na elegibilidade para cargos políticos, nem no momento de voto, mas continuamos também aqui a apelar para que realmente olhemos o conceito de cidadania como algo pleno e que todos deverão ter acesso. Também nesta expressão, nas diferentes eleições. E se a comunidade migrante, se a população migrante pudesse votar, estaríamos a falar de que taxa, até na diminuição da abstenção, se calhar, não é? Possivelmente.
São feitas muitas sondagens, aliás, até se debate o excesso de sondagens hoje em dia, em termos de intenção de voto dos cidadãos portugueses. Seria muito interessante que houvesse uma sondagem no sentido de apurar qual seria a intenção de voto desta população que fica excluída à partida deste momento eleitoral e que, assim, feitas as contas de uma forma assim um bocadinho brusca, poderíamos estar a falar de 10% a 14% do eleitorado ativo. Claro que não estou aqui a ter em conta qual seria a taxa de abstenção dentro desta percentagem, mas que é uma percentagem bastante significativa, nem que fosse 1%. Temos de ter em conta que todas as pessoas residentes num país são afetadas por decisões políticas e políticas públicas que ficam a cargo destas decisões que são alargadas à população, mas lá está, não a toda. Exato, e não há essa possibilidade de participar também nos processos de escolha. O CEPAC, o Centro Padre Álvares Correia, acompanha esta população migrante em diferentes contextos sociais. Também nesta possibilidade ou não de votar, e qual é o interesse dessa população migrante nestas ocasiões de eleições? Aqui o importante é que a pessoa imigrante veja refletido as suas principais preocupações, os obstáculos que continua a vivenciar no sentido de acesso aos serviços básicos portanto, é também muito importante, seria importante que tivesse realmente um espaço, pudesse exercer de forma mais ativa esse seu direito de expressar as suas preocupações e de influenciar as políticas. Gostava também de frisar que existem outras formas de participação política, nomeadamente consultas públicas, e, portanto, também deixar o apelo que isso é uma forma de realmente nós conseguirmos incluir a voz de pessoas que não têm outra forma de o fazer, que ainda não têm, e nesse sentido o CEPAC também procura ter um papel ativo e interventivo em todos os fóruns que são possíveis e junto também de instâncias políticas e entidades públicas para dar voz a essas preocupações, tentando que as políticas públicas tenham em consideração o melhor interesse da população que nós atendemos, que por norma são pessoas ainda em fase de regularização ou mesmo numa situação irregular e, portanto, um dos nossos principais objetivos é realmente também contribuir para a migração regular e para a sua regularização, para que, lá está, possam ser derrubadas algumas barreiras que ainda existem, infelizmente. E há manifestações de interesse por parte da população migrante por participar nestes processos eleitorais? Isso lá está. Era uma sondagem que seria muito interessante fazer, de ir até às ruas e perceber como é que as pessoas se sentem em relação a ficar fora deste processo. Não lhe consigo dizer de forma generalizada se o sentimento é mais num sentido ou noutro, mas o que é certo é que a participação política é também um fator que contribui para o sentimento de pertença. Uma pessoa que não possa dar voz àquilo que pensa também como visão do país em que vive, obviamente que também não se sente tão incluído. Que questões urgentes é necessário que um próximo governo em Portugal tenha presente para a integração da população migrante? Primeiro, deixar nota que todos os governos deixam pontos positivos e também é de louvar algumas iniciativas que foram tomadas durante esta legislatura. E até durante a pandemia também, não é? Durante a pandemia, em que foram aprovadas medidas excepcionais no acesso à saúde, por exemplo, que foi uma medida louvável e foi reconhecida amplamente até a nível internacional. A própria criação de uma Secretaria de Estado para a Integração e Imigrações, que anteriormente não existia, que nós esperamos que continue, independentemente de quem venha a formar governo. Mas, em termos de pontos fundamentais, tendo em conta aquilo que nós acompanhamos no dia-a-dia da população migrante mais vulnerável, mais fragilizada e excluída socialmente, nós diríamos que a questão da saúde é essencial, no sentido de o nosso Sistema Nacional de Saúde permitir, de facto, atender da melhor forma possível toda a população, incluindo a imigrante, porque, obviamente, que a população imigrante e também quem está cá em Portugal, ao abrigo de acordos de cooperação, os evacuados por situação de doença que vêm para tratamento em Portugal, também são prejudicados
e tem uma interferência enorme na sua vinda para Portugal, na sua permanência para fazer tratamento. Há muitos atrasos de consultas, portanto, é essencial que o nosso Sistema Nacional de Saúde seja cada vez mais robusto e consiga contornar todos os desafios que agora tem e foram evidenciados também durante a pandemia. Mas também a questão da habitação é essencial e o combate à segregação dentro das cidades, apostando mais também na questão da mobilidade dentro das cidades, da facilidade desse acesso por pessoas que têm mais carências económicas. E também um ponto muito importante será a reforma do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, que também está em cima da mesa. Sim, que vai sendo, enfim, analisado também no espaço público e acredito que são temas tudo que o CEPAC vai acompanhando nos 30 anos de história que tem e que está a celebrar este ano, não é? É verdade, este ano celebramos 30 anos de existência enquanto IPSS ao serviço da pessoa imigrante. Referir que, apesar de a nossa Constituição legal remontar aos 30 anos passados, este serviço às comunidades imigrantes é ainda mais, ainda é anterior a essa data, de 1992. Portanto, começou sobretudo com os processos de descolonização, com o regresso de alguns cidadãos que foram para as então colónias e as vagas de imigração que também se disputaram, sobretudo a cabo-verdiana, nessa altura, 40, 50, 70, aliás, desculpa. E sim, vamos assinalar os 30 anos, temos previstas várias atividades. O nosso lançamento será já no dia 26 de março, que é a data em que, de facto, nós nos constituímos com o IPSS. E estão todos convidados a acompanhar-nos, a visitar o nosso site www.cepac.pt e a acompanhar nas redes sociais para poderem participar nas comemorações. E também acompanharemos aqui no programa Eclésia estas celebrações e o trabalho que a CEPAC vai desenvolvendo junto da população migrante. Mariana Hancock, muito obrigado por ter estado aqui no programa Eclésia. Felicidades para esse trabalho que desenvolvem todos os dias. Mais logo siga o programa que partilhamos consigo na Antena 1, quando forem 22h45. Votos de uma ótima tarde e até amanhã, se Deus quiser.